A jornalista Ana Flor destrói em poucos minutos a nova narrativa bolsonarista, que afirma que Mauro Cid estava sendo coagido a delatar espia. A gente sabe que entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muita gente vende a ideia de que Mauro Cid falou sob constrangimento, falou obrigado, teve que inventar histórias. O senhor poderia me dizer, esse acordo de colaboração que o senhor firmou com a Polícia Federal, ele foi voluntário, de livre e espontânea vontade, senhor? Sim, senhor, voluntário. Em todos os momentos de tratativas desse acordo e depoimentos, o senhor estava acompanhado do seu advogado? Sim, senhor. O senhor recebeu orientação do seu advogado quanto às cláusulas? Sim, senhor. Quando a gente ouve e vê Mauro Cid ali falando, respondendo as perguntas, ele está muito desenvolto. Ele está falando como quem participou de tudo aquilo. Ele estava ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro praticamente em todos os momentos. Ele tinha um quarto no Palácio da Alvorada, ele era muito próximo, ele sabia o que acontecia e mais, ele era a pessoa com quem outros falavam quando queria que algo chegasse a Bolsonaro. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar para Mauro Cid e ouvir o que ele está falando. Ele relata sentimentos de Bolsonaro, ele relata o que Bolsonaro dizia ali, olha, não tem em um momento eu pedindo para as pessoas estarem na rua, mas Papai do Céu pode ajudar. E um trecho gravíssimo que a gente ouviu Mauro Cid relatar agora, com cores, com todos os detalhes, é Bolsonaro forçando um relatório das Forças Armadas para que se achasse algum problema nas urnas eletrônicas. Quer dizer, aquela ideia lá que nasce em 2018 ainda, Bolsonaro relativizando o resultado das eleições, mas que ganha força em 2021, que é bombardear o sistema eleitoral para tentar dizer que o resultado da eleição apenas presidencial não foi correto, porque Bolsonaro, assim como todas as pessoas do PL, ninguém questionou em algum momento sequer o resultado das eleições para deputado, para senador, eleições que elegeram os filhos de Bolsonaro, seus principais aliados. Não, o questionamento era apenas o resultado da eleição presidencial. E Bolsonaro força, inclusive, uma mudança de meio termo, como diz Mauro Cid, para chegar no meio termo no relatório do então comando do Exército. Isso é muito grave, é ele usando o seu poder para tentar se criar um falso resultado, um falso produto das Forças Armadas que sempre tem uma tradição de serem levadas muito a sério nos seus documentos em geral. Então, acho esse trecho muito importante e o trecho, claro, de um Bolsonaro que esperava, talvez até de uma forma ilusória, que as ruas pudessem pressionar também as Forças Armadas a apoiar uma reviravolta no resultado da eleição, uma retirada de poder, e isso está conectado com o 8 de janeiro. Quer dizer, o 8 de janeiro foi aquele momento derradeiro em que um grupo patrocinado, porque a gente também vê isso, que houve patrocínio para aqueles grupos nas frentes dos quartéis generais do Brasil inteiro, especialmente em Brasília, ônibus que foram a Brasília também, para que eles tentassem causar tamanho barulho, tamanha confusão, que fosse obrigatório a decretação de uma GLO, enfim, alguma interferência que pudesse, de alguma maneira, reverter um governo já, inclusive, em funcionamento.